linguagem, práticas culturais e educação. Como a linguagem e as práticas simbólicas influenciam no tornar-se humano? A linguagem nos possibilita ter contato uns com os outros. É uma das condições da vida sociocultural. Portanto, o humano é um ser simbólico. É um ser que cria e usa símbolos com os quais e pelos quais significa o mundo e comunica aos outros, criando, então, um ou diversos mundos simbólicos. Contudo, nem sempre grupos de pessoas conseguem se entender com outros. Diante disso, é importante investigar o elemento simbólico da cultura no devir sociocultural do homem. O devir humano tem elementos naturais e culturais. Logo, há fatores biológicos, como o nosso corpo, que possibilitam significar, falar, escutar, escrever, ler e sentir. Porém, apenas o corpo não é suficiente para poder expressar, representar, significar e comunicar. Com a linguagem, tem-se condições de simbolizar, através de palavras, desenhos, gestos, sons, objetos, etc., outras formas que não são palavras, desenhos, gestos e sons, assim como a linguagem. A partir disso, o homem cria o significado, que trata-se do que as pessoas pensam que os acontecimentos, pessoas e palavras dizem a elas. A linguagem também é inseparável da imaginação e da criação. Por isso, o homem é um ser simbólico, porque o mundo simbólico é criado por ele na linguagem. A linguagem e língua são a mesma coisa, tradicionalmente. As linguagens são classificadas em dois grandes tipos, as não verbais e as verbais. As não verbais, linguagem, por sinais, por gestos, por desenhos, por cores, etc. Linguagem verbal são as diversas línguas faladas e escritas no mundo. Exemplo, a língua portuguesa, língua inglesa, língua guarani, língua espanhola, etc. As línguas foram criadas por homens e mulheres em determinadas condições históricas e foram se constituindo em estrutura independente de quem as usa. Como estrutura, a língua pode ser entendida como um código, um sistema simbólico. Os limites criados pela língua permitem ou impedem você de pensar sobre o que dizem que você é levado a pensar que só pode fazer o que dizem que podem fazer e ser como dizem que podem ser. Preconceitos com a linguagem. Você pode virar as costas ou pode tentar se colocar no lugar dos outros para conhecê-los, o que sugere que haja comunicação. É preciso compartilhar uma linguagem para que haja comunicação. Porém, também é necessário que haja interação. Já não existe mais emissor e receptor, são agora interlocutores. Quanto aos meios de comunicação, como a televisão, não há interação, pois o espectador não pode questionar. Outro aspecto importante é o diálogo. Esse é fundamental, pois através dele pode-se disputar e negociar significados com os outros. Diante disso, como instituição que educa, a escola se faz um espaço de participação, de interlocução, de compartilhamento, de disputa e de negociação de significados, que implicam transformações na vida pessoal de cada um dos que a frequentam e na vida social de todos.